Olá, amigos do Tributário Sem Mistério, sejam muito bem-vindos a mais um encontro aqui do nosso canal. E hoje, continuando aí a nossa série de estudos sobre responsabilidade tributária, vamos estudar hoje o artigo 132 do Código Tributário Nacional, a chamada sucessão empresarial. Bom, pessoal, chegamos ao artigo 132 do Código Tributário Nacional. Vamos ler o dispositivo para começar aí os nossos trabalhos. Vamos lá. Diz lá o artigo 132. A pessoa jurídica de direito privado que resultar de fusão, transformação ou incorporação de outra ou em outra é responsável pelos tributos devidos até a data do ato pelas pessoas jurídicas de direito privado fusionadas, transformadas ou incorporadas. Então, aqui estamos falando da chamada sucessão empresarial. O que acontece? Qual é o fato importante aqui? Fusão, transformação ou incorporação, tá? Então, aqui, a doutrina e a jurisprudência também entendem que se aplica este dispositivo no caso de cisão. A cisão, ela veio com o advento da Lei de Sociedades Anônimas, tá? Mas já é entendimento de doutrina e jurisprudência que este dispositivo também se aplica ao caso de cisão, em que pese a cisão não esteja expressamente descrita no artigo 132, tá bom? Então, qual é a importância do caput deste artigo? Perceber que o ato aí, que é o divisor de águas, né, que é as barreiras aí, é atos que representem uma metamorfose da empresa, uma transformação. Então, fusão, transformação, incorporação, tá? Então, o que acontece nessas hipóteses? Ela vai ser responsável, né? O resultado desta movimentação aí, dessa transmutação, o resultado disso é a responsabilidade dos tributos até a data deste ato, até a data da fusão, da transformação, da incorporação, da cisão, tá? Então, se a empresa A incorpora a empresa B, ela é responsável pelos tributos da B que ela incorporou até a data em que houve essa incorporação, tá bom? Então, é basicamente isso. Agora, olha só o detalhe que eu quero chamar a atenção de vocês, que é o que está lá escrito no parágrafo único deste mesmo dispositivo. Vamos ler juntos. O disposto, neste artigo aplica-se aos casos de extinção de pessoas jurídicas de direito privado, quando a exploração da respectiva atividade seja continuada por qualquer sócio remanescente ou seu espólio, sob a mesma ou outra razão social ou sob firma individual. Aqui, pessoal, qual foi a intenção do parágrafo único? Entendam sempre a razão de ser do dispositivo que auxilia na assimilação, tá? Ajuda você a compreender, não decorar, tá? O que é bem mais fácil com a questão aí da memória a longo prazo e você se lembrar no dia da sua prova. Então, olha só, quando estamos falando de extinção de pessoas jurídicas, se qualquer sócio daquela pessoa jurídica que foi extinta continuar a atividade, seja por outra razão social, nome diferente, inclusive se o sócio remanescente continuar a atividade como empresário individual. Essa responsabilidade sobre os tributos vai continuar nesse sócio que continua a atividade. E isso tem o objetivo do quê? Evitar fraudes, evitar evasão fiscal. Então, pensem só, existe uma empresa com 3 sócios. 3 sócios. O nome da empresa é Limpa Tudo, Serviços de Limpeza. Extingue a pessoa jurídica. Um dos sócios, Fernando, caso exemplificativo aqui. Fernando continua essa atividade de limpeza, mas agora ele usa o nome de Limpa Mais Que Tudo. Não Limpa Tudo, Limpa Mais Que Tudo. Ele continua essa atividade, mas ele não está constituído regularmente. Ele está fazendo, vamos supor, sozinho, sem nenhum tipo de formalidade, tá? Mas continuou.
ele vai ser responsabilizado, inclusive se não formalizada a atividade dele, tá? Isso evita o quê? As fraudes, né? Então, vamos supor que a extinção desses 3 sócios dessa empresa Limpa Tudo teve única e exclusivamente o sentido de extinguir esses débitos tributários, né? Então, olha, Fernandinho, faz assim, ó, a gente vai extinguir a empresa, você continua sozinho pelo serviço, a gente vai fazendo por fora, não registra nada, o fisco não vai encontrar e tá tudo certo. Não tá tudo certo. Existem aí esse tipo de consequência, né? Então, o Código Tributário Nacional prevendo já que poderia existir aí uma situação dessa, alguém que tivesse essa ideia aí, ele já criou ali o parágrafo único. Se continuar algum sócio com a mesma atividade, pode ser em nome diferente, pode não ter formalizado, vai ser responsável pelo tributo, tá bom? Então, continuando, outra questão aqui que eu quero colocar para vocês. Não confundir essa responsabilidade do parágrafo único do 132 com as hipóteses que estão lá no 135, tá? Quando a gente for estudar do 135, que está quase chegando, nós vamos voltar neste tema de hoje e eu vou relembrar para vocês as diferenças, mas hoje eu já vou falar para vocês. A hipótese lá do 135 do Código Tributário Nacional é responsabilidade daquele sócio administrador que tem aqueles poderes, vamos supor, de gerência da empresa, né? É uma responsabilidade por substituição e de forma pessoal, lá do 135. Aqui nós estamos falando de uma transferência, de uma sucessão, é uma sucessão empresarial. Então, olha a diferença da questão da responsabilidade de um artigo para o outro, tá bom? Essa é a importância aí de você definir, distinguir, delimitar muito bem o que nós estamos estudando aqui hoje, que é sucessão, responsabilidade por sucessão, tá bom? Multas. Vamos puxar aí o tema que eu mencionei na aula passada, questão de multas, né? Repasse ou não repasse de multas, como é que funciona a nossa sucessão empresarial? Passa tudo, galera. Multas compõem o passivo da empresa. Então, a empresa ocorre essa transformação, vai ativo, vai passivo. O passivo, principalmente. Se assim não fosse, olha só a nova hipótese de evasão fiscal, né? De fraude. Então, eu tô cheia de multa aqui. Vamos se juntar comigo, empresa X? Empresa A junta na empresa X, extingue a multa. Porque não pode passar multa na sucessão. Vamos fazer assim? Súmula 554 do STJ. Na hipótese de sucessão empresarial, a responsabilidade da sucessora abrange não apenas os tributos devidos pela sucedida, mas também as multas moratórias ou punitivas referentes a fatos geradores ocorridos até a data da sucessão. Pessoal, gostaria que vocês prestassem atenção num detalhe muito importante. Essa questão do repasse ou não repasse das multas, ela vai ter um tratamento distinto em cada tipo de responsabilidade que a gente estudar. Mas o mais importante é você entender a razão de ser dessa discussão com relação às multas. Porque veja, quando eu conversei com vocês no encontro passado sobre sucessão na causa mortis, né? Não há sentido do herdeiro ser penalizado, ainda mais considerando a multa com caráter de punibilidade, a gente clama aquele artigo da Constituição que fala da pessoalidade, né, da pena. Não pode passar da pessoa que foi condenada. Agora, neste caso que nós estamos estudando hoje sobre a sucessão empresarial, impedir que o passivo da empresa passe para outra, né, nessa transformação, seja na fusão, incorporação, enfim, né? Veja, abriria uma brecha muito grande para fraudes, para evasão fiscal. Então, a discussão, passa a multa, não passa a multa, vai mudar
à medida que formos estudando determinadas espécies de responsabilidade tributária. Então vamos lá. O que você tem que levar para sua prova? Sucessão empresarial. Fusão, transformação, incorporação, cisão. Os tributos são devidos até a data que ocorreu estes fatos, né? Então, os tributos são devidos até aquela data. Parágrafo único. Extinguiu a empresa. Opa, um sócio remanescente continuou a atividade. Outra razão social ou nem mesmo formalizou a atividade. Vai ser responsável, tá? Por transferência, por sucessão e não de maneira pessoal, como o artigo 135. Lembrando, o sócio remanescente aqui, no caso que estamos estudando hoje, da sucessão empresarial, ele não precisa ter poderes de gerência, ele não precisa ser administrador, basta ser qualquer sócio que continue a atividade. Diferente lá, ó, do que acontece no 135, que a responsabilidade é daquele sócio que tem o poder de gerência na empresa, o sócio administrador. Tá bom? Encerramos mais um domingo. Muito obrigada por sua companhia. Não se esqueça que eu estou disponível lá no meu site www.tributariossemmistério.com.br ou no Instagram @tribsemmistério. Tudo bem? Se inscreva aqui no canal, curta, compartilhe com os amigos. Agradeço demais a companhia de vocês em mais um final de semana de muito aprendizado. E é isso aí. Até o próximo encontro. Tchau!